Turismo em Destaque de hoje é dedicado ao que dizem os programas eleitorais dos principais partidos políticos com assento parlamentar sobre o turismo. Já sabe que pode e deve participar na elaboração do Turismo em Destaque, colocando as perguntas que gostava de ver respondidas ou sugerindo os temas a abordar para o endereço programa turismoemdestaque@gmail.com. Vá lá, não se acanhe, venha daí comigo falar de turismo. Depois de, nesta segunda temporada, logo no episódio número 2, ter aqui analisado as consequências para a atividade turística da atual crise política, de no episódio número 4 ter enunciado os pontos pelos quais o turismo se devia bater para figurarem nos programas eleitorais dos diferentes partidos políticos, e no episódio número 15 do Turismo em Destaque ter dito aquilo que, em minha opinião, o turismo devia fazer para marcar a agenda, quer da pré-campanha, quer da campanha eleitoral dos diferentes partidos, já a pensar na influência que poderia ter na elaboração do programa do futuro governo. Faz agora, claro está, todo o sentido olhar um pouco para aquilo que nos dizem os programas eleitorais dos principais partidos políticos e, neste caso, daqueles que têm atualmente representação parlamentar sobre a atividade turística. Mas antes, não posso deixar de aqui dar uma nota prévia para agradecer as mensagens e as sugestões de temas a abordar que me têm chegado para o endereço que está aqui a passar em rodapé, programa turismoemdestaque@gmail.com, porque elas são sempre muito, mas mesmo muito bem-vindas. Aliás, é este o propósito da criação deste endereço, programa turismoemdestaque@gmail.com, para que ele possa usar e abusar. Já sabe que para mim a sua participação é sempre bem-vinda e também, que lá está, muito, mas mesmo muito importante. Atendendo a que, desde o início da atual crise política, que, como se sabe, eclodiu no passado dia 7 de novembro, que conduziu à convocação das legislativas do próximo dia 10 de março, que praticamente temos estado em campanha eleitoral. E por isso as propostas dos partidos políticos são já conhecidas de todos e por isso não vale a pena também aqui a estar a repetir, nomeadamente aquelas que são as principais medidas de política económica, social, ambiental e de outro tipo de natureza que, mais direta ou mais indiretamente, podem afetar de forma positiva ou negativa a atividade económica do turismo. Contudo, e porque esta também é uma questão que tenho vindo aqui a sublinhar, na minha opinião, vale a pena recordar, ainda que de forma muito sumária, qual o modelo de desenvolvimento económico que é preconizado por cada um dos partidos que atualmente têm deputados na Assembleia da República. E assim, desde logo, temos o Partido Socialista a dizer que vai optar, que vai escolher, ou se quisermos, que vai apostar em algumas áreas estratégicas da economia, não diz quais são essas áreas. A Aliança Democrática assenta o seu modelo de desenvolvimento económico numa espécie de choque fiscal que beneficie o consumo, que beneficie o investimento e, consequentemente, o volume de negócios das empresas. O Chega aponta 5 prioridades para fazer Portugal crescer economicamente, embora todas elas de alguma forma vaguem. Vou citar um exemplo: implementar uma política orientada para o crescimento económico. O que é facto é que não diz, ou se quisermos, não define qual é essa política. A Iniciativa Liberal coloca o Estado como regulador para desbloquear a economia, deixando tudo o resto à iniciativa privada. O Partido Comunista Português defende, em coerência com, aliás, aquilo que sempre tem defendido, uma economia dirigista, ou seja, com o Estado a ter o comando da mesma. E o Bloco de Esquerda, idem, aspas, aspas, tal como o Partido Comunista, mas aqui defende essa economia dirigista de uma forma muito menos sistematizada, ou se quisermos, muito menos estruturada. O Partido Pessoas, Animais e Natureza não apresenta propriamente uma estratégia, ou se quisermos um modelo de desenvolvimento económico, anda apenas em torno daquilo que comumente se designa por economia verde e economia circular e, estranhamente, esquece, ou pelo menos não refere, a economia azul. E, finalmente, o LIVRE também não apresenta uma estratégia global, referindo apenas uma economia solidária, cooperativa e sustentável. Dito isto, ou se quisermos, feito este enquadramento mais macro, vejamos então o que é dito por cada um dos diferentes programas eleitorais sobre a atividade económica do turismo propriamente dita. E aqui eu tive que adotar uma metodologia e aquela que procurei seguir foi a mais simples, mas também a mais rigorosa possível. E para isso selecionei 2 palavras-chave através das quais fiz uma busca nos diferentes programas eleitorais. E quais foram essas 2 palavras-chave?
Obviamente que uma delas tinha que ser turismo e a outra aquela que, no fundo, corporiza aquela que é a maior preocupação presente e futura da atividade e de todos quantos nela estão envolvidos, e é aeroporto. E eu não tenho, sinceramente, quaisquer dúvidas que aquilo que iremos ver já de seguida, que deste modo todos acabam por ficar com uma ideia muito mais clara da importância que cada partido político atribui à atividade turística e, no fundo, aquilo que se pode e propõe fazer no caso de formar ou de vir a integrar um futuro governo, ou então, desde que consiga assegurar deputados eleitos, isto é, uma representação ao nível parlamentar. Espero, por isso, que depois de tudo isto que vou aqui referir, todos aqueles que estão interessados pelo fenómeno turístico e, sobretudo, aqueles que fazem da atividade turística o seu dia-a-dia e que dela obtêm a sua fonte de rendimento, fiquem mais esclarecidos e muito mais cientes e conscientes sobre a quem vão entregar o seu voto. E olhem que o resultado, como vamos já ver, é extremamente curioso. Bem, quanto à primeira palavra-chave, turismo, vejamos então quantas vezes é que ela aparece e a que propósito em cada um dos programas eleitorais. Eu aqui vou começar dos partidos com menor número de deputados para os partidos com maior número de deputados. Assim, o livro refere a palavra turismo 8 vezes. 2 delas relacionadas com a atual crise na habitação, a propósito do alojamento local, 3 a nível do turismo sustentável e 3 vezes ligando o turismo à natureza. O PAN refere 3 vezes a palavra turismo, 2 a propósito da limitação da poluição provocada pelos navios de cruzeiro e uma também a propósito da crise da habitação, ou se quisermos a questão do alojamento local. Já o Bloco de Esquerda menciona 8 vezes a palavra turismo e todas elas relacionadas com a crise na habitação, com o imobiliário de luxo e, claro está, com o alojamento local. O Partido Comunista Português refere 7 vezes a palavra turismo, 4 para sublinhar a importância do turismo e do facto da atividade estar integrada numa estratégia de desenvolvimento económico, mas não diz qual é essa estratégia. Aliás, se for a tal economia dirigista que propõe, teremos aqui, eventualmente, um problema de difícil resolução, já que a atividade turística é eminentemente uma atividade económica privada, como se sabe. Depois, uma vez ligada à questão do desenvolvimento regional e 2 a propósito de referências que faz ao agroturismo e ao turismo rural. A Iniciativa Liberal, aliás, é o partido que mais vezes refere a palavra turismo, falo por 17 vezes. 7 delas a propósito da alteração de uma lei de bases do turismo. Só que o problema é que não existe uma lei de bases do turismo. Aquilo que existe é um decreto-lei, o decreto-lei 191/2009 de 17 de agosto, que é de facto um decreto-lei de bases do turismo, mas que nunca teve aplicação prática e, como se sabe, há aqui uma diferença muito grande, é que enquanto uma lei é um instrumento jurídico que emana da Assembleia da República, um decreto-lei é um instrumento jurídico que resulta da autoridade legislativa do Governo. Depois também fala 7 vezes de turismo a propósito da despenalização de todas estas medidas mais recentes a propósito da habitação relativamente ao alojamento local. Uma vez ligando o turismo à questão da formação e qualificação dos recursos humanos. Uma vez para fortalecer a representação internacional do turismo, embora, convenhamos, não diga como. E, finalmente, uma vez mais, a propósito da alteração da composição quer do Conselho Económico e Social, quer da Comissão Permanente de Concertação Social, abrindo estes organismos a outras confederações e a outras entidades, nomeadamente confederações patronais e sindicais, não dizendo quais, e que, na minha opinião, sobretudo no caso da concertação social, isto iria desvalorizar completamente este organismo, por uma simples razão, é que ia atrair mais uma miríade de entidades e, portanto, quanto mais gente houver a decidir, menor consenso é possível obter e, obviamente, menos atenção e menos peso político, económico e social terão as decisões desse órgão, aliás, à semelhança do que acontece hoje em dia no Conselho Económico e Social, que é um plenário de umas dezenas de entidades e depois as conclusões normalmente não têm grande influência na vida do país. O Chega, por seu turno, refere 11 vezes a palavra turismo. 6 para sublinhar a importância económica da atividade, pelo facto de ela ser um fator de coesão territorial e também de dar notoriedade ao país. 3 vezes liga o turismo à cultura. Uma vez fala do turismo sustentável. E, finalmente, uma originalidade, deixa-me que lhe chame assim, para condenar quem cá vem ter filhos ao que chama, imagine-se,
turismo de saúde. Não faço mais comentários. A Aliança Democrática refere 15 vezes a palavra turismo. 7 num subcapítulo onde, imagine-se também, junta ao turismo, ao comércio e ao serviço. Ou seja, exatamente a mesma orgânica que está onde o turismo está inserido na atual lógica do governo, que é uma Secretaria de Estado, conjuntamente com o comércio e com os serviços, atirada lá para o meio do Ministério da Economia. Ou seja, isto é algo incompreensível, eu diria mesmo até algo inconcebível. Por 3 vezes, liga ao turismo, ao agroturismo e ao mundo rural. 2 vezes fala no turismo respeitando ao reforço da presença nos mercados externos e na internacionalização. E 2 vezes no âmbito de um pacote de 6 medidas para fomentar o valor das exportações do turismo, para subir os salários e a produtividade e também para reduzir a precariedade e a economia informal. É o único partido que apresenta 6 medidas para o turismo, mas todas elas são já, por assim dizer, datadas, para não dizer muito passadas. Aliás, basta olhar para a linguagem ainda do milénio passado, onde ainda se fala, por exemplo, em combater a sazonalidade, que é este tipo de linguagem guerreira que já não se utiliza na linguagem turística, uma vez que, como se sabe, a sazonalidade não se combate, mas antes atenua-se. E, finalmente, uma vez para referir turismo ligadas às atividades relacionadas com o espaço marítimo. Finalmente, o Partido Socialista refere 9 vezes a palavra turismo. 3 a propósito da agenda do turismo para o interior, que este governo lançou, o governo que está atualmente em funções. Uma vez para referir que o aumento das exportações não se deve apenas ao turismo, o que não deixa de ser uma verdade. A questão é, se não houvesse turismo, também não havia aumento das exportações, se é que havia algum número significativo de exportações, já que a atividade representa 1/5 do total das exportações do país. Uma vez para falar no turismo ferroviário, uma vez para ligar a atividade à captação dos grandes eventos esportivos, uma vez para falar do turismo costeiro, ou se quisermos ligado às atividades náuticas, uma vez para falar do turismo acessível e uma vez a propósito da segurança do país, ou seja, de Portugal enquanto um destino turístico seguro, e lá estamos nós outra vez a promover a segurança, e lá tenho eu que chamar a atenção, dizendo que a segurança não se promove, mas antes deve garantir-se de forma recatada. Vamos então agora à segunda palavra-chave, aeroporto. E vejamos então quantas vezes é que a mesma é referida e também qual a solução preconizada por cada um dos partidos. O livro refere 4 vezes a palavra aeroporto, 2 a propósito de retirar os aeroportos de zonas urbanas ou ambientalmente sensíveis e outras 2 para fazer-se mais estudos a propósito do novo aeroporto de Lisboa e também para promover a intermodalidade. O PAN refere 4 vezes a palavra aeroporto, sempre para avaliar Beja como aeroporto principal ou complementar. Só que neste último caso não diz complementar de qual. Será do aeroporto de Faro? Será do aeroporto Humberto Delgado? Deixo a pergunta no ar. O Bloco de Esquerda refere 13 vezes a palavra aeroporto, defendendo a solução de Alcochete e alertando para a intermodalidade. O Partido Comunista Português refere 3 vezes a palavra aeroporto e, como sempre tem feito, aliás, em coerência, defende ou continua a defender a solução de Alcochete. A Iniciativa Liberal refere por 5 vezes a palavra turismo, prometendo, no caso de formar ou integrar governo numa decisão sobre o novo aeroporto no espaço de um mês, desde que o relatório final da Comissão Técnica Independente esteja concluído. O Chega refere 4 vezes a palavra aeroporto, optando por decidir rápida a localização do mesmo, não dizendo aqui, ou não delimitando nenhum tempo para o fazer, e fala também, outras vezes, a propósito da intermodalidade dos aeroportos /hubs. Eu não sei o que é que se pretende dizer com isto, a não ser que o Chega esteja a pensar criar um hub internacional ou intercontinental em cada um dos nossos aeroportos. Poderá ser. A Aliança Democrática fala 5 vezes na palavra aeroporto, também não diz temporalmente, não define um marco para tomar uma decisão, mas diz que quer decidir rapidamente sobre a sua localização e, claro está, sempre após o relatório final da Comissão Técnica Independente, exatamente a mesma posição do Partido Socialista, que curiosamente também fala as mesmas 5 vezes da palavra aeroporto e, portanto, não se comprometendo com um prazo na decisão, mas dizendo que a quer tomar rápida, desde que a Comissão Técnica Independente tenha concluído o seu relatório final. E, portanto, em síntese, como se vê, o turismo é muito importante para os partidos políticos,
mas só o é da boca para fora, para a fotografia ou para dar exemplos positivos. Quanto ao mais, a atividade tem apenas duas garantias. Uma é que conta zero ou quase zero para a política e para os políticos, como aliás tivemos a oportunidade de acabar de ver. E a outra é que, felizmente, pode continuar a contar com o empenho, com a dedicação de todos quantos a fazem e quantos a integram, com o apoio que os portugueses nunca lhe negaram e também com a preferência dos turistas, sejam cá de dentro, sejam de lá de fora, porque eles, com isso, essa preferência, continuam a distingui-la. Voltamos a ver-nos para a semana. Até lá, saúde, paz. Lembre-se que pode colocar as perguntas que deseja ver respondidas ou sugerir os temas que gostaria de ver abordados através do endereço programaTurismoemDestaque@gmail.com. E não se esqueça de subscrever gratuitamente o meu canal. Para isso basta carregar no botãozinho preto que diz subscrever aqui mesmo por baixo da minha imagem para dar a sua opinião, para partilhar ou simplesmente para ver ou rever os meus comentários.